Paz e graça, povo de Deus, eu sou a missionária Laurice Santos, estou aqui por meio da TV brasileira evangélica para contar o meu testemunho. Creio eu que vai ser um testemunho que vai alcançar vidas, né? Porque o Senhor, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha trajetória e Ele escreveu uma nova história para mim. Hoje eu vivo as promessas do Senhor. Então eu quero dizer para você, você que talvez está aí desacreditado, que já não sonha mais, que não tem projetos mais, eu quero te dizer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu vim de uma família disfuncional, de pais separados. Quando os meus pais se separaram, eu ia fazer 6 anos de idade. Então ali eu vivi, né, um momento difícil, pela qual eu não entendia, né, mas foi necessário eu passar, né, e os meus pais eles se separaram e eu não entendia muito bem, né, tinha muitas brigas, né, meu pai bebia muito na época, graças ao Senhor a gente nunca passou necessidade, mas assim, vivia uma vida atribulada, dentro do nosso lar não tinha paz. Então assim, hoje eu entendo que nós tínhamos uma casa, mas nós não tínhamos um lar, né? E assim, vi minha mãe chorando pelos cantos, cabisbaixa, chorava junto com ela, muitas das vezes me perguntando por quê, o porquê de viver isso, o porquê que os meus pais não estão juntos. E sempre tinha em mente, quando eu crescer, eu não quero viver o que minha mãe está vivendo. Eu quero viver uma vida diferente. E daí, quando eles se separaram, minha mãe ainda ia, né, até a casa onde a gente vivia e sempre procurava briga, né, com meu pai. Ele sempre brigava, desentendia, porque ali eles queriam vender, né, ali os seus bens para dividir. E minha mãe ali comigo e a minha irmã pequena também, mais nova que eu, queria, né, dar um novo lugar para nós. E ela não teria condição. Mas aí, até que o Senhor ele entrou na situação, eles dividiram, né, o que tinha, que era a casa, e cada um ficou com a sua parte. Minha mãe, procurando recurso a uma vida melhor para mim e para minha irmã, ela decidiu sair da cidade, do interior da Bahia. E ela foi para Brasília, ficou por um tempo trabalhando, pensando na nossa melhora. Aonde nós ficamos? Ali, da casa do meu pai, para a casa da minha avó. E aonde o meu pai muitas das vezes perguntava, com quem que vocês querem ficar? E muitas das vezes a gente falava que não sabia, nós não tínhamos escolha e a gente falava que queria ficar com os dois. Situação muito difícil. E a gente ficava ali, de um lado para o outro. E num certo tempo eu decidi ficar com meu pai. E a minha mãe voltou ali, ficou por um tempo, e depois ela decidiu vir para Goiânia. E a gente ali, naquela mesma rotina, casa do meu pai, casa da minha avó. E sem expectativa de nada. E o que que acontece? Meu pai sempre bebendo, né? Ali desorientado também, porque abalou também, creio eu, o emocional dele, a estrutura dele, né? Eu via que o meu pai, ele queria reatar ali aquela relação e a minha mãe, ela nunca quis. E aí, depois de um certo tempo que a minha mãe veio para Goiânia, eu continuei ali morando com meu pai, né? E depois o meu pai, ele decidiu, arrumou uma outra mulher. Então foi muito difícil para mim, mas continuei ali naquele lar, né? E às vezes pensando, por que que minha mãe não está perto de mim? Por que que minha mãe foi embora? Eu queria tanto que os meus pais estivessem juntos. Mas não era possível, porque eles tomaram um rumo diferente. E depois de um certo tempo, a minha mãe foi buscar a gente. Depois dela ter vindo, né, trabalhar, conseguir um emprego, ela buscou eu e a minha irmã. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu tinha 13 anos de idade. Estava na minha adolescência. E a gente ainda ficou por um tempo morando na casa da minha tia,
dividindo as despesas, até minha mãe se estabilizar. E nessa época, minha mãe arrumou um outro marido, que também foi um pai para a gente. E a gente ali fomos estudar, dar continuidade à nossa vida. Mas não foi fácil. E aos meus 13 anos também, eu comecei a me relacionar. Tive um relacionamento, né, muito nova, sem sabedoria, né, ali naquela fase de desobediência, né, não quis escutar minha mãe. E ali eu decidi me relacionar, me relacionei, convivi com essa pessoa 9 anos, tive a minha filha mais velha, que hoje ela tem 16 anos. E depois chegou um certo tempo que eu separei, que já estava difícil, a gente já não se entendia mais, já era um lar também, né? Já ali o ciclo se repetindo, né? E ali eu via que eu estava vivendo tudo aquilo que a minha mãe viveu. E foi muito difícil para mim, porque quando eu pensava que ia tudo bem, né? Tudo se desmoronou. E o que acontece? Fiquei naquela vida de separa, volta, olhava para minha filha, pensava na minha filha. E vivi muito tempo assim, muitos anos. Até que um dia eu tomei uma decisão, eu me decidi, né, a mudar minha vida, a mudar minha história. E foi aonde minha mãe ela mudou para a frente de uma igreja que tinha abrido há pouco tempo, né? E ali eu comecei a ir para a igreja, comecei a ouvir a palavra do Senhor. O Senhor começou a falar comigo através da palavra dele. E eu ouvia muito o Senhor dizendo para mim, através dos seus profetas, porque eu costumo dizer que ainda existem profetas na terra, ainda tem remanescentes na terra. E eu sempre ouvia, você vai ser uma grande missionária, você vai pregar a palavra. E eu olhava para aquele cenário, a minha vida destruída, o meu sentimental, o meu emocional. E eu dizia, de que forma, de que maneira, como? Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele é o Deus que Ele escreve nova história. O Senhor, Ele é o Deus de milagre. O Senhor, Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias acontecer sobre a minha e a tua vida. Então, você que está ouvindo esse testemunho, que talvez se encontra num quarto fechado, desacreditado, depressivo, talvez você sofreu lá na sua infância, talvez você foi abusada, talvez você passou e está passando por momentos difíceis. Eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele vos aliviará. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor Ele pode fazer nova todas as coisas, porque hoje eu vivo novo do Senhor. Apesar que nós sabemos que todos os dias o inimigo ele vem com as ferramentas dele. Ele tenta nos atacar de todas as formas, de todas as maneiras. Então eu quero te dizer, mas não desacredita daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E dando continuidade aqui, naquela vida toda conturbada, atribulada, né, que eu vivia de idas e voltas, eu andava pelas ruas desorientada, dizendo para o Senhor, até quando eu vou viver isso? E eu olhava também e eu dizia, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Se eu me separar definitivamente, como que vai ser a questão da minha vida financeira? Como que eu vou viver? Será que eu vou dar conta? O inimigo ele vinha e tentava gerar isso dentro da minha mente. Mas eu quero te dizer, com o Senhor, a gente pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E ali chegou um tempo da minha vida que eu desacreditei daquilo que o Senhor tinha falado. E eu decidi ir vagar lá fora ao mundo, aonde fui para bebedeiras, farras, baladas, né? Aonde fui conhecendo outras pessoas, tendo dependência emocional, né? Acreditando em pessoas que não deveria acreditar, porque ali eu creio que uma menina que tinha sonhos, né? Que tinha projetos e queria apenas ser feliz, mas o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tentou por várias vezes destruir os meus sonhos e os meus projetos. Mas quando o Senhor ele faz uma promessa para mim e para a tua vida, Ele não é Deus para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou já está falado, já está decretado e já está selado.
E mesmo assim eu continuei no mundo, vagando lá fora, fazendo tudo contra a palavra do Senhor. Mas tinha lugares, tinha ambientes que eu chegava e que uma voz, creio eu, a voz do Espírito Santo, ainda sussurrava nos meus ouvidos, dizendo: aqui não é o teu lugar. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história para você, filha. Acredita somente. E um dia eu decidi voltar à casa do Pai, reconciliar e reatar a minha nova aliança diante do Senhor. Porque ali ainda tinha uma chama que ardia dentro de mim. E eu ainda tinha a convicção que o Senhor ele poderia mudar o rumo da minha história. E dali fui eu, devagarzinho, mesmo sem força, fui ali caminhando e o Senhor foi me fortalecendo a cada dia, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá força ao cansado, Ele traz vigor, e o Senhor ele foi trazendo vigor sobre a minha vida, e o Senhor foi renovando as promessas a cada dia, porque a palavra do Senhor também vai dizer que as misericórdias dele estão sobre a minha e a tua vida. E não foi fácil, porque andar com Cristo nunca foi fácil e nunca vai ser. Porque Jesus ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque ele venceu, eu e você somos mais que vencedores. Mas daí o inimigo ele sempre lutava para me voltar para o mundo, desacreditar, achar que a vida já não tinha mais sentido e continuar ali vivendo aquela vida de fracasso e de derrota. Mas o Senhor sempre falava: não, filha, eu tenho o melhor para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho um rumo novo para ti. Então eu quero te dizer nessa tarde, acredita, volte a sonhar, porque Jesus, ele ainda realiza sonhos. Ele ainda pode fazer na tua vida. Porque por mais que o inimigo ele tenta, ele não prevalece. Porque o que vai prevalecer na minha e na tua vida é a palavra do Senhor, concretizada, realizada. Porque se o Senhor te escolheu e me chamou, é porque Ele tem uma promessa. E através dessa promessa, através do propósito, através do testemunho, Ele pode ainda alcançar muitas vidas. E eu quero te dizer, mas não foi fácil para hoje eu viver as promessas do Senhor. Eu passei por muitas coisas. Então, assim, o momento que eu me decidi viver a minha vida ali, sozinha, eu e a minha filha, na época ela tinha uns 2 anos e pouco. Então, assim, veio também a crise financeira, eu trabalhava mesmo só pelas contas da casa, mas o Senhor sempre suprindo as necessidades, sempre provendo na minha vida. Tinha momentos que eu chorava, tinha momentos que eu falava: Senhor, até quando? O Senhor diz que tem uma promessa sobre a minha vida, e quando que eu vou viver essa promessa? Mas eu quero te dizer, ainda há esperança. O Senhor, Ele ainda pode mudar o rumo. Ele ainda pode sim mudar essa história de fracasso, de derrota. Porque muitas das vezes nós queremos preencher o vazio que só Jesus preenche. Nessa lacuna que tem dentro de mim, talvez dentro de você. Mas eu quero te dizer, esse vazio quem pode preencher é só o nosso Pai. Porque já fomos curados, sarados pelas pisaduras do Senhor. O amor dele, Ele deixou ali naquela cruz do Calvário, pela mim e pela tua vida. Então acredita, confia, continua. Eu costumo dizer que desistir é para os fracos, nós somos fortes em Cristo. Então eu quero te dizer, no momento da minha dor, no momento do meu sofrimento, no momento que eu olhava para um lado, para um outro, que eu achava que já não tinha mais saída, Jesus, Ele foi a saída para a minha vida. E assim eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é a saída. Jesus, Ele pode fazer na tua história. Somente confia. O Senhor fala para nós somente confiar, acreditar. E ali eu passei por muitos processos difíceis, de ter somente ali aquele salário na época de 800 e pouco para poder pagar um aluguel, água, energia e despesa e cuidar da minha filha. Mas o Senhor, Ele foi o provedor da minha casa. Jesus, Ele foi o construtor, Ele foi o pilar. E todo dia Ele mandava a providência. Eu lembro que muitas das vezes o Senhor, Ele enviava o pão na minha porta. Quando eu dizia: Senhor, o que eu vou comer no dia seguinte?
ele dizia, por que preocupa? Confia somente. E o Senhor sempre ele mandava a provisão. Mas não foi fácil. Mas hoje eu estou aqui para testemunhar da gloriosa e grandeza do Senhor, porque Ele é soberano e não tem como explicar Ele. Então eu costumo dizer que teve momentos na minha vida que não tinha explicação. Eu procurava uma explicação e não tinha. Mas tinha propósito da parte de Deus, para que uma promessa se cumprisse sobre a minha vida. E ali eu fiquei por muito tempo, né, vivendo ali aquela vida, né, ali o Senhor provando eu todos os dias, porque o Senhor Ele nos prova, porque Ele prova quem Ele ama, né, nós somos provados todo instante. E ao decorrer desse tempo, eu decidi mais uma vez voltar novamente, reatar o meu antigo relacionamento, pensando ali, não, o Senhor ainda pode fazer. Mas o que eu entendi? O Senhor Ele pode fazer, mas Ele não é invasor, Ele não invade. Então nós temos que querer a mudança, nós temos que querer a transformação de vida. Nós temos que abrir o nosso coração e entregar para o Senhor e falar, Deus, que cumpra a Tua vontade na minha vida. E ali foi outro processo novamente, né? De lutas, de guerras, que às vezes eu achava que não ia conseguir. E nada mudava. Ali eu continuava do mesmo jeito, vivendo de novo. Até que um dia eu decidi novamente, falei, não quero mais isso para a minha vida. Terminei ali novamente aquele relacionamento, né? Porque ali, querendo ou não, eu tinha uma dependência emocional. Hoje eu entendo. E fui viver a minha vida só. Saí de dentro daquele lar, somente com as minhas roupas. Aonde minha mãe chegou a falar assim para mim, filha, você não vai querer nada? Eu falei, não, mãe, eu não quero, eu quero somente a minha paz. E essa paz só quem pode me dar é o Senhor. Porque eu já tentei de várias formas e ambos não quer mudança, né? Então ali, o Senhor, Ele me passou ali as mãos do oleiro, né? Eu vejo dessa forma. E foi aonde eu fui morar de favor. Morei um tempo com a minha tia. Depois morei um tempo com a minha ex-patroa. As portas de emprego se fechou, né? E eu desorientada, ali sem saber o que fazer, né? Como que iria ser. Mas ali eu entendi que foi o momento que eu mais busquei. Toda madrugada eu estava ali de joelho prostrada dentro de um quartinho cedido. As portas estavam fechadas. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via saída. Mas todo sábado eu estava ali numa tarde da benção, onde o Senhor Ele falava muito sobre o que iria fazer sobre a minha vida. Onde o Senhor dizia assim, eu vou abrir a porta, eu estou te provando, para ver até onde está a tua fidelidade, para ver aonde está o teu coração, filha. E dali o Senhor Ele abriu porta, Ele preparou um lugar, na época, uma kitnet, aonde eu fui para aquela kitnet, somente com um colchão e uma sapateira, que era onde eu colocava as minhas roupas. E comecei ali a trabalhar, pagar ali o meu aluguel, viver a minha vida, né? Onde o Senhor Ele me provou muito, aonde o Senhor preparou uma irmã, que ela me servia o café da manhã, ela me serviu o almoço, ela me serviu o jantar. Louva a Deus pela vida dela, né? A missionária Leia, que o Senhor possa abençoar. Então, assim, foi processos, porque eu quero que você entenda que para viver a promessa é necessário passar pelo processo. Hoje eu entendo que foi necessário eu passar por esse processo. Eu fui provada a todo instante, porque o Senhor, Ele queria ver até onde ia a minha fé, porque Ele já sabia até onde eu suportaria. E dali comecei a ir para a igreja, cada dia buscar no Senhor cada vez mais, né? Porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o caminho. E eu quero te dizer, não desacredite, confia somente. E o Senhor, Ele foi mudando o rumo da minha história. Procurei muitas vezes em pessoas, em lugares, mas o vazio que estava dentro de mim, nada disso pôde preencher. Então, o que acontece? Quando Jesus chegou, Ele chegou para mudar a história.
E um dia o Senhor falou para mim: filha, entrega verdadeiramente a tua vida para mim. Mas eu quero que você entrega corpo, alma e espírito. Porque eu vou mudar o cenário. Porque o cenário ele estava desfavorável. Ele estava ao contrário, esse cenário da minha vida. Mas o Senhor ele mudou. Assim também Ele pode fazer na tua vida. Eu quero te dizer, essa dor não pode te parar, porque a minha dor ela não me parou. A minha dor hoje é o meu testemunho, que eu vivo as promessas de Deus e cada dia eu vejo as promessas do Senhor se cumprir sobre a minha vida. E o Senhor começou a trabalhar de uma forma que muitas das vezes eu não entendia, eu não compreendia. Às vezes eu questionava, eu perguntava o para quê, o porquê. E até hoje, muitas das vezes eu pergunto: Senhor, por que eu passei por tantas coisas? Mas é porque eu tinha que ter testemunho de vida para contar. E hoje eu vejo vida sendo alcançada através do meu testemunho. Hoje eu tenho um projeto com mulheres, com elas à mesa, aonde eu vejo movimentar das águas, aonde eu vejo que vale a pena seguir esse Jesus, que vale a pena andar no rumo certo, na palavra, que vale a pena abrir mão das coisas banais, da coisa desse mundo. Porque o mundo, tudo que ele nos oferece é passageiro, é momentâneo. Tudo que eu vivi lá fora foi passageiro. Mas eu quero te dizer, o que Jesus tem para mim, para a tua vida, é eterno. Ele faz o sobrenatural. Então eu quero te dizer, o Senhor ele tem o poder de mudar, de fazer o milagre. Se é na tua vida sentimental, eu declaro, eu profetizo, o Senhor ele pode mudar, o Senhor ele pode transformar. Talvez você caiu, não importa quantas vezes você caiu, eu quero te dizer, o Senhor ele te levanta, o Senhor ele te ajuda. Então creia, acredita somente. Se você falhou, se você errou, o Senhor ele está prestes a nos perdoar, a fazer tudo novo na minha e na tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor ele mudou o rumo da minha história. E sempre eu ouvia o Senhor dizer assim: você vai ter uma família abençoada, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma vida próspera. E hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor. Por mais que tem dias de guerra, tem dias difíceis, tem os dias bons e tem os dias ruins. Todos os dias nós temos que matar um leão. Mas eu sei que todos os dias o Senhor é comigo e é com você. Então basta somente nós acreditar, nós confiar no cumprimento dessa promessa. E hoje eu sou muito grata. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E eu tenho orado para que o Senhor alcance toda a minha parentela, porque eu sei que o Senhor me chamou no meio da minha parentela, da minha família, para poder alcançar eles também. Porque eu acredito e creio, porque como o Senhor tem falado, que através do meu testemunho, através da minha vida, Ele irá alcançar um por um. E eu estou debaixo dessa promessa. E eu quero liberar também, declarar e profetizar sobre a tua vida, que o Senhor também Ele pode alcançar, não somente a tua vida, mas a tua família, a tua parentela. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida nessa tarde. Eu quero te dizer, hoje eu estou vivendo a totalidade da promessa. Hoje eu tenho não uma casa, mas eu tenho um lar. E hoje, dentro da minha casa, eu levanto altares todos os dias, que é o altar do secreto, que é quando eu entro para dentro do meu quarto e falo com meu pai, que ele me escuta. E eu também te dou essa dica: entra para dentro do teu quarto, ora, fala com teu pai. Ele pode fazer acontecer o milagre. Ele pode mudar a tua história. E o segundo altar é o altar do leito, o altar da intimidade, aonde um dia o inimigo, ele lutou para que eu não levantasse esses altares. Porque o altar do leito é o altar da intimidade. E eu aprendi isso. E o terceiro altar é o altar da mesa. É o altar da comunhão. É o altar onde nós alinhamos os olhares
com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa família. Então, todo dia eu procuro fazer o meu melhor dentro da minha casa. Então, eu quero te dizer, você que vive, talvez aí, procurando em coisas, em pessoas, com a dependência emocional, achando que é o fim. Talvez você se encontre num quarto escuro, dizendo, eu não sou mais feliz, não tenho por que viver, não tem mais família para mim. Eu quero te dizer, Jesus, Ele é o Jesus que restitui. Ele é o Jesus que restaura. E eu quero profetizar e declarar nesse momento, esses altares levantados dentro da tua casa, esses 3 altares, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo, que eles vão ser levantados. A tua história vai ser mudada. O Senhor vai mudar o cenário da tua vida. O Senhor, Ele vai mudar o cenário da tua história. Porque assim como Ele fez na minha vida, Ele também tem o poder para fazer na tua vida também. Então eu quero te dizer, não desacredita. Por mais que o inimigo ele vem lançando seta na tua mente, confia, acredita somente. Porque é em meio à dor que o Senhor faz gerar o testemunho. Hoje, quando eu olho para a minha vida, o que eu estou vivendo, sei que ainda tem muitas promessas a se cumprir. Porque tem promessas que o Senhor ele faz cumprir rápido. Tem promessas que tem que passar pelo processo, demora um pouco, né, para nós viver. Mas eu creio em todas elas. Porque o Senhor ele é fiel na minha e na tua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar da mão dele. Um dia eu até tentei me escapar das mãos do Senhor, mas Ele foi lá e me resgatou novamente, para que a promessa hoje viesse cumprir na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa, não somente uma casa, mas eu tenho um lar. O Senhor reina dentro da minha casa e todos os dias eu declaro, quem reina aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Hoje eu tenho um esposo que cuida de mim, né? E o Senhor tem feito grandes coisas. E cada dia eu creio que o Senhor fará muito mais. Então eu quero declarar sobre a tua vida, você que está vivendo aí, essas frustrações, as decepções, eu quero te dizer, a dor, a falta talvez de uma paternidade, porque muitas das vezes a falta de paternidade, ela faz nós sofrer. Porque nós fica tentando suprir essa figura paterna em outras coisas, procurando em outras coisas. Mas eu quero te dizer, você tem um Pai, que é um Pai celestial. Você é imagem e semelhança de Cristo. Você não veio nessa terra somente para sofrer, né? Mas você veio para viver a promessa. Você veio para viver o propósito. E para que viver esse propósito, muitas das vezes, temos que passar pelo anonimato. Quantas vezes eu vivi no anonimato, lá na terra de Lodebar, terra do esquecimento, aonde muitas das vezes eu dizia, estou sozinha. Não, mas eu não estava sozinha. Ali o Senhor estava do meu lado, porque Ele me toma pela mão direita, Ele me sustenta, Ele me fortalece todos os dias da minha vida. E é sobre isso também que eu quero declarar sobre a tua vida. O Senhor, Ele é o teu sustento, Ele é o teu ajudador, Ele é o construtor, Ele traz e faz cada vez mais, Ele levanta pilares, Ele nos estrutura, Ele faz o milagre acontecer. Então hoje, eu vivo as promessas do Senhor, hoje eu vivo o propósito do Senhor, hoje a felicidade reina sobre a minha vida. Por mais que não é fácil, mas eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Porque cada dia o Senhor Ele vela por esta palavra. Porque essa palavra, ela é verdadeira. Foi essa palavra que me transformou. Foi essa palavra que mudou a minha vida. Foi essa palavra que hoje fez eu viver uma nova história. Porque por mais que eu sofri na minha infância, por mais que eu procurava preencher esse vazio, mas hoje o Senhor, Ele preencheu esse vazio do meu coração. Hoje, todos os dias eu declaro sobre a minha casa e também vou declarar sobre a tua vida que está escutando esse testemunho. Você é a torre forte da tua casa. Você é a coluna da tua casa. Enquanto
a tua família dorme, se levanta, se coloca de pé, ora, declara todos os dias. Pega essa estaca sobre as tuas mãos, a palavra, vai declarando essa palavra dentro do teu lar. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele chega para mudar todo o cenário que está desfavorável. Tudo aquilo que está bagunçado, porque um dia a minha vida estava toda bagunçada. Mas o Senhor, Ele veio para arrumar, Ele veio para colocar tudo em ordem, porque Ele é um Deus de ordem, Ele não é um Deus de bagunça. Eu mesma que pelas minhas escolhas erradas, muitas das vezes, permiti que o inimigo bagunçasse a minha vida, mas hoje o Senhor veio para colocar tudo em ordem na minha vida, na minha casa, e é isso que eu declaro nessa tarde, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o Senhor que governa a tua casa, é o Senhor que comanda. Abre a porta, abre o coração, porque a palavra do Senhor vai dizer que eis que Ele está à porta e bate. Se nós abrir nessa porta, que é a porta do nosso coração, o Senhor, Ele entra, Ele ceia comigo e Ele ceia com você também. E tudo muda. Só basta você crer, basta somente você acreditar. Então eu quero profetizar nessa tarde, declarando, você mulher que escuta esse testemunho, você não é uma derrotada, você não é uma fracassada, você é filha, você é amada, você é imagem do Senhor, você foi escolhida para que a promessa e para que o propósito se cumpra na tua vida. Basta somente você se levantar, se posicionar, fica na posição que o Senhor quer que você fique, para que você venha viver o melhor de Deus sobre essa terra. E nessa tarde, eu quero já orar, declarando que o Senhor vai alcançar a tua vida, que o Senhor vai alcançar a tua casa, que o Senhor vai alcançar a tua família, que o Espírito Santo possa fazer morada aonde há tristeza, aonde há bagunça, aonde você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída. Mas nessa tarde eu quero te dizer, Jesus, Ele tem um recomeço para você. Assim como Ele teve na minha vida, também vai ter sobre a tua vida. E eu quero já orar para encerrar esse testemunho. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai santo, Pai poderoso, Pai glorioso. Pai, eu quero declarar, meu Pai, sobre cada vida, meu Deus, que escutar, meu Pai, esse testemunho, que venha ser alcançada pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, vai de encontro às famílias, Senhor, que estão destruídas, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor veio para mudar esse cenário desfavorável. O Senhor veio para restituir, restaurar. Meu Pai, escrever uma nova história. Porque a Tua palavra diz que tudo se faz novo quando nós acreditamos, quando nós vamos para os Teus caminhos, Senhor. Deus, eu quero declarar, meu Pai, altares levantados dentro de casas, pessoas sendo alcançadas pelo poder da Tua palavra. Eu quero declarar, Senhor, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero declarar, Pai, eu quero, meu Deus, nessa hora, dizer que o Senhor é o construtor, que o Senhor é o Deus que pode fazer o impossível, porque para Ti, Pai, nada é impossível, tudo é possível para aquele que crê. Senhor, eu quero declarar, Pai, nessa tarde, meu Pai, que quem ouvir esse testemunho, que crê, Senhor, será alcançado. Meu Pai, pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada, Senhor, para os meus pés e para os pés de alguém que vai ouvir esse testemunho, Pai. Eu quero declarar, meu Pai, que quem escutar esse testemunho, meu Pai, a casa dele será alvo de milagre. Vai testemunhar, Senhor, da grandeza do Teu santo nome. Assim como hoje eu testemunho, assim como hoje, meu Pai, eu vejo vida sendo alcançada pela transformação que o Senhor fez na minha vida. Assim também, Pai, eu quero declarar sobre essas vidas que escuta, Pai, esse testemunho nesta hora, Senhor. Meu Deus, em meio à dor, que a dor dessa pessoa venha gerar o testemunho, meu Pai. Que ela não venha ficar paralisada, porque o Senhor tem o melhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o cumprimento da promessa sobre essas vidas, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sela, Pai, blinda, Pai, tudo aquilo, meu Pai,
que é dessas pessoas que ouvir, meu Pai, esse testemunho, em nome de Jesus.